Nós estamos hoje no segundo domingo de Advento, tempo onde nós nos preparamos para o Natal. E seus irmãos já perceberam, né, antigamente as lojas, o comércio esperava pelo menos o feriado de finados passar, e então colocava pisca-pisca, árvore de Natal. Mas já há algum tempo não é assim mais, tem sido acelerado o processo, porque muitos já não creem no verdadeiro Natal. Apenas num feriado, num dia de oportunidade de ganhar muito dinheiro. Não que isso seja errado, o comércio não tem problema algum, mas a forma em que se espera e se ensina, aí é um pouquinho diferente. Nós já começamos a perceber muitos se preparando para a ceia do Natal. Alguns não sabem ainda o que fazer, mas outros já sabem que vai ter lá o prato tradicional, já sabem que vai ter lá aquela uva passa, né, que chega todo final de ano. Ninguém come uva passa o ano inteiro, mas no Natal tudo tem uva passa, o arroz, a maionese, a carne, tudo tem. Já a gente vai se preparando para isso. As tradições de família já vem chegando, e aí então nós percebemos que é Natal. Para outros vai ser apenas mais um feriado, que vai passar e não vai mudar nada, que vai vir, vai passar e vai continuar na mesma, porque é Natal, para eles é apenas mais um. Outros ainda conseguem ver um tempo diferente, um tempo iluminado, um tempo de energia boa, que não tem nada a ver com a luz com que a palavra fala, mas que ainda vê de forma meio espiritualizada, porque é Natal, uma energia do universo, alguma coisa assim. Muitos têm o entendimento do Natal por um feriado, por uma data marcada. Mas nós, povo de Deus, nos preparamos de forma diferente. Nós que cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós olhamos para o Natal e esperamos essa data com satisfação, com alegria. Não vemos isso como idolatria, não vemos isso como algo que só vai acontecer no Natal, porque Jesus nem nasceu no dia 25. E isso não é um problema para nós, porque nós só precisamos entender e crer que Jesus nasceu no devido tempo que o Pai assim ordenou. Jesus nasceu, e é bom que a gente não saiba o dia, porque já é idolatrado meio que o dia 25, e imagina se soubesse de certeza o dia que Jesus nasceu, o horário, o local, o lugar de romaria, como sempre tudo acontece. Mas nós precisamos lembrar que a promessa de Deus foi cumprida, e é para isso que nós nos preparamos. É isso que nós, povo de Deus, celebramos, a promessa do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 15, anunciava o descendente que haveria de pisar na cabeça da serpente, o chamado proto-evangelho. O Natal é algo que Deus preparou para nós. É a promessa feita para resolver o nosso grande problema para que nós tínhamos com Deus, a partir do momento onde a humanidade cai. E é tempo de nos prepararmos para o Natal, segundo domingo de Advento, e eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 17. Evangelho escrito por Lucas, nós leremos do capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 17. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânia tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus.
Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha com fogo inextinguível. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, nós, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua instrução. Clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, ó Deus Consolador, possa vir de encontro ao nosso coração, nos quebrantar, ó Deus, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para vermos e compreendermos a Sua palavra, a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Natal, a profecia de Jesus. Havia ali um homem chamado João Batista que estava caminhando e ensinando. Antes dele, o povo passou por 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou ninguém, onde não foi escrito nada inspirado pelo Espírito Santo, onde tudo que nós temos de escrita é apenas considerado como escritas históricas e não como palavra de Deus. Nós temos 400 anos que Deus não resolveu falar, resolveu ficar quieto. E no tempo oportuno, então, Ele resolve fazer a sua obra, e na plenitude dos tempos, Ele então envia Jesus Cristo. E João Batista vem para preparar o caminho para Ele, como o profeta Isaías já havia assim profetizado. E é interessante porque, se nós voltarmos ali a alguns capítulos, nós vamos ver a vida do pai de João, um homem, um sacerdote do Senhor que trabalhava, e aí então ele recebeu uma visita de Gabriel, do anjo Gabriel, e ele falou assim: você vai ser pai, e você vai colocar o nome do seu filho de João, mas você não vai conseguir falar isso para ninguém, porque a partir de hoje você não vai falar mais nada. E então aquele homem ficou mudo. E aí então, quando ele sai da presença do anjo do Senhor, e todos veem que aquele que falava não fala mais do nada, então ficaram temerosos, porque ele teve encontro da parte de Deus. E assim aconteceu. A sua esposa engravidou. Nós sabemos a história toda, né? O encontro de Jesus, João Batista nos ventres, aí então mexe dentro do ventre da mãe, e no tempo oportuno, então a criança nasce, então queriam colocar-lhe outro nome, porque assim era o costume da época, e a mãe fala: o nome dele vai ser João. Não, mas não pode ser João, porque não tem nenhum João na sua família, é impossível, você não pode fazer isso. E aí então, aquele homem que estava mudo, a partir do nascimento, primeiro ele escreveu numa tabuinha, e depois ele volta a falar e confirma: é João. E o anjo do Senhor tinha avisado que aquele homem seria cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, porque ele estava preparando o caminho de Jesus Cristo. Profeta levantado pelo próprio Deus. João Batista estava cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 3 até o versículo 4. E nós vamos perceber ele anunciando, profetizando a respeito de quem era o Messias e como deveriam se chegar até ele. O primeiro ponto nesse texto eu quero convidar aos irmãos a pensarem junto comigo, é que o Natal é um chamado a um arrependimento. Para aqueles que eu citei no início, ainda na introdução, que veem o Natal como um comércio, que veem o Natal como um feriado,
como somente alguma coisa espirituosa, eles não vão compreender isso. Como assim o Natal é tempo de arrependimento? O Natal é um tempo de ganhar um pouquinho a mais, porque esse ano foi difícil. O Natal é só uma luz ali, são luzes. Algumas cidades enchem de pisca-pisca e tudo mais. E o chamado de João é o arrependimento. Ele prepara o caminho para o início da pregação de Jesus. Logo após Jesus ser batizado, ele prepara chamando ao arrependimento. Versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. O batismo não era algo que foi instituído por Jesus. Inclusive, Jesus, ele participou, ele foi batizado. O batismo era algo como uma iniciação, era visto como um ritual de purificação, da mesma forma como os sacerdotes se purificavam com água para poder entrar no Santo dos Santos, e então fazer o sacrifício agradável a Deus. Jesus, ele passou também por isto, pelo batismo. E João Batista não teve a presunção de ser igual a Deus, ou de querer a glória de Jesus. Ele aponta para aquele que tem a glória, Jesus Cristo, e ele aponta avisando, arrependam-se. E ele chama ali de um nome como Jesus chamou depois, lá no templo, lá também os fariseus, raça de víboras. Perceba que é algo doído de ouvir, mas era a condição que nós estávamos antes da graça. É a condição que nós estamos quando nós não cremos em Jesus Cristo, quando nós não somos nova criatura a partir do sangue do Cordeiro. Quando nós, com o coração duro, não nos arrependemos. Quando nós olhamos para o Natal e vemos o Natal como uma data marcada num calendário com uma cor diferente dos demais dias, e não como o nascimento do Messias, aquele que veio para morrer no meu lugar, o Cordeiro Santo que traz a paz. João Batista estava chamando a atenção do povo. Arrependam-se. Arrependam-se. Ele estava chamando os remanescentes. Se nós olhamos para a história do povo de Deus, nunca é todo mundo que aceita as condições que o Senhor impõe. Sempre tem alguém que vai murmurar, vai reclamar, que vai andar longe do Senhor. Mas temos sempre um remanescente fiel, aqueles que confiam e creem no Senhor. Há exemplos, aqueles que foram para a Babilônia e voltaram, e aí então o povo não teve mais problema com idolatria. Mas quando ainda era uma multidão, assim ainda o tinha. João Batista estava chamando aqueles que, apesar de ter atravessado 400 anos sem Deus falar, sem Deus levantar alguém ali, sem ser que nada tenha sido escrito, pessoas muitas já cansadas, desanimadas, já levadas pela cultura, pela imposição do Império Romano. Algo que é extraordinário no livro de Lucas é que ele dá muitos pormenores do texto. Ele amarra o período que foi escrito, quem governava, aonde estavam ali alguns governadores, aonde cada pessoa estava, para ficar fácil de situar o momento que estava acontecendo. E algo ali que chama atenção também é que nós tínhamos 2 sumos sacerdotes, onde o comum era ter somente um. Mas aqui tinha 2, porque um foi imposto pelos romanos, e outro era o sacerdote do templo. Perceba que havia intervenção do Estado, até mesmo na religião. Com toda certeza, pessoas longe do Senhor, onde já não tinham ou não compreendiam do que se arrepender. Mas estava ali um profeta, um homem de Deus, preparando o caminho para Cristo, chamando-o ao arrependimento. A pregação de João Batista é: arrependam-se, está próximo o reino dos céus. A pregação de Jesus inicia lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependam-se, está próximo o reino dos céus. Natal é tempo de nós refletirmos algumas coisas. É interessante por ser no final do ano, onde nós somos também chamados a olhar para como nós caminhamos durante todo esse ano. O quanto eu caminhei perto do Senhor, o quanto realmente eu me comportei como um servo, como um cristão verdadeiro, e o quanto eu fui levado a me amoldar pelos padrões culturais, pela falácia da cultura. Agora, nós somos convidados a olhar para dentro do nosso coração. E somos convidados para esse tempo que nós nos preparamos para o Natal. Acima de tudo, nos prepararmos com arrependimento. É assim que nós conseguimos olhar para a glória do Senhor. Porque se não há arrependimento, o coração continua duro, continua soberbo, continua presunçoso, a ponto de falar: eu não peco, eu não tenho pecado algum, eu consegui ficar um dia inteiro sem pecar. E nós sabemos que isso é impossível, porque Jesus mesmo fala: ainda que em pensamento já pecou. Nós somos convidados a olhar para o nosso coração. Algo que acontece na sociedade hoje não é novo.
Não há nada novo debaixo dos céus. Esse distanciamento da palavra, distanciamento do Senhor, é algo que João Batista estava chamando, e algo que nos dias de hoje também nós somos ainda chamados pela palavra do Senhor. Arrependam-se, e o Natal é um tempo extraordinário para isso. O nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias, é o cumprimento da misericórdia de Deus, é o cumprimento do amor, da manifestação do amor do Senhor para com as suas criaturas. O nascimento do rei, do profeta, do sacerdote, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Jesus nasce para encarnar e ser como homem, e ainda que sem pecado algum fosse condenado. Condenação essa que deveria ser a cada um de nós. Quando nós olhamos para a obra de Cristo, como conseguimos ficar com o coração duro? Como conseguimos falar que não quero me arrepender? O chamado de João Batista, o chamado da palavra do Senhor é: arrependam-se. Tempo propício. Arrependam-se. Nós somos convidados a olhar para a sociedade. Somos convidados a entender que não vivemos tempos mais difíceis do que outrora, que é uma coisa que a gente tem a tendência. A humanidade sempre foi a mesma, sempre com o mesmo coração, sempre aqueles que não conhecem o Senhor murmurando, até mesmo o povo de Deus buscando algumas coisas que não é para o povo de Deus, e buscam ali aquilo que o Senhor falou que não era para fazer. Mas sempre é tempo de arrependimento. Sempre é tempo de voltar para o Senhor, de obedecer a palavra do Senhor, de obedecer os preceitos, de olhar para a santidade do Senhor e caminhar com a santidade do Senhor, não com a que eu acho. E nós precisamos lembrar que nós somos pecadores. Todos os dias precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus. Se você prestou atenção em nossa liturgia, todo domingo, pelo menos 2 vezes no culto da manhã e no culto da noite, nós temos um momento de contrição, que é um tempo onde nós oramos pedindo perdão a Deus. E nós não fazemos isso somente no domingo, fazemos todos os dias. Todas as vezes que tropeçamos no pecado, nós somos convidados a nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado ao Senhor. Arrependam-se, é a pregação de João Batista. Preparação para o Natal começa pelo arrependimento. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 15, no artigo 3º, diz assim: ainda que não havemos de confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Nós somos convidados a nos prepararmos para o Natal com arrependimento. Em segundo lugar, também nós somos convidados a nos prepararmos para o Natal com os bons frutos. Uma resposta lógica do arrependimento, uma resposta lógica do entendimento da graça de Deus, da misericórdia, do amor, da ira que não é derramada a ira santa, merecida do Senhor em nossas vidas, é olhar para o outro com o mesmo amor que Deus olhou para nós. Olhar com compaixão para o próximo. Olhar e desempenhar bons frutos para com aqueles que até mesmo não conhecem ao Senhor. O versículo 8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Existia uma soberba dos judeus, por pertencerem ao povo de Deus, por serem judeus, por terem sido circuncidados ao 8º dia. E ele está chamando a atenção sobre isso. Vocês precisam se arrepender, porque sendo judeu, sendo circuncidado, isso não vai mudar nada. Você precisa do arrependimento. Quando nós compreendemos que fomos salvos pelo Senhor, nós também precisamos do arrependimento, porque ser salvo significa arrepender-se todo dia, porque todo dia nós vamos perceber quem nós somos. E uma resposta lógica a isso é olhar diferente para a sociedade. E aí, na continuação do texto, como nós lemos, começaram a indagar ao Senhor, a João Batista como isso seria feito, como isso aconteceria. E então ele começa a falar ali aos soldados como eles deveriam agir, aos cobradores de impostos como eles deveriam agir. Deus não poupa ninguém, se não for pela sua misericórdia e pela sua graça. Natal também é tempo de lembrar que o inferno existe e que as boas obras não vai nos livrar disso. Nós vemos agora muitos movimentos, muitas pessoas
começando a fazer boas obras. Nós vemos aí vários grupos entregando cesta básica, fazendo um monte de coisa, mas é só nesse período. E nós somos convidados a sermos povo de Deus durante todo o tempo. Durante o ano todo nós somos convidados a lembrar do Natal. Não é somente um tempo que vai chegar e vai passar e vai acabar, mas nós celebramos uma data onde a misericórdia do Senhor nos alcançou, onde o menino Deus nasceu. E a resposta lógica para isso são as boas obras, a transformação de vida, o olhar para o próximo de uma forma diferente. Pela graça do Senhor, a nossa igreja tem caminhado com esses olhos. Vendo o relatório para a entrega de presbitério, nós já, só em cesta básica, entregamos mais de 3 toneladas de comida. Da mesa solidária, também é em torno aí de quase 1.000 marmitas. Mas boas obras não são somente isso. É começar pela pregação, é pelo evangelismo, pregar que quem salva é só Jesus. A transformação na vida de alguém é também pelo social, mas ela é completa quando Jesus entra naquela vida. Quando a glória do Senhor é manifestada e é colocada no coração de um ímpio que não conhecia o Senhor. Nesse dia, a palavra nos diz que há grande festa nos céus. Nós somos convidados a olhar para o próximo diferente, nos preparando para o Natal. Mas não somente neste tempo, durante todo o ano, caminharmos como servos do Senhor. A começar pelo ID de Jesus, ensinando, pregando e também com a parte social, cuidando daqueles que estão necessitados, aqueles que estão desamparados. Alguns esperam isso pelo Estado, mas é a função da igreja. Jesus chamou a atenção. Cuidem das viúvas, dos órfãos. Hoje as nossas viúvas e órfãos estão de outra forma na sociedade. O Natal é tempo de prepararmos ao arrependimento e ao zelo das boas obras. Tiago fala assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E nós não vamos fazer essas boas obras porque é Natal, não vamos fazer essas obras para ir para o céu. Nós vamos fazer boas obras porque se nós nos arrependemos verdadeiramente, então nós só podemos servir ao Senhor, amar o próximo como Ele amou a igreja, transformar a vida daqueles que não conhecem a Cristo, transformar a sociedade pelo poder do Evangelho, pelo poder do nosso Deus. Nós somos convidados a olhar para a sociedade de forma diferente. Também na Confissão de Fé, no capítulo 16, no artigo 1º, diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto para a boa intenção. Esse tempo que nós nos preparamos para o Natal, a gente vê isso acontecendo direto. Mas o povo de Deus é alertado. O povo de Deus é chamado a atenção para agir diferente, não em uma data, mas durante toda a vida, como povo de Deus, como servos do Senhor, como igreja militante, triunfante, igreja que caminha onde o mundo não conhece verdadeiramente o Senhor, onde a verdade tem a cada dia sido mais relativizada, e nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a verdade que é Cristo, e essa é a verdade que nós somos convidados a impactar na vida das pessoas. Pregação do Evangelho, pregação da palavra, o cuidado com a vida daqueles que não conhecem a Cristo. Os bons frutos não nos vão nos trazer boas consequências, porque a boa consequência já acontece. A boa consequência já aconteceu. Jesus nasceu. A boa consequência já aconteceu. Ele morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos os nossos pecados mortos com Ele e a nossa vida ressurreta também com Cristo. Terceiro ponto, esse texto também nos ensina que o Natal é Jesus. Nós nos preparamos para o Natal por Jesus. A partir do versículo 16, João diz assim: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água
mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Como eu disse, muitos esquecem do inferno. O Natal é tempo de lembrar do inferno. Natal é tempo de lembrar de que todo aquele que não crê que o menino Jesus, que o menino Deus nasceu, morreu e ressuscitou, esse já está condenado. Algumas teologias por aí relativizando até mesmo isso. Não, Deus é amor, Deus é bonzinho, no final ele vai amar todo mundo, e aí então todo mundo vai ser salvo. Isso é gostoso de ouvir, né? Até é politicamente correto, né? Deus ama todo mundo, vai todo mundo para o céu. Mas não é o que a palavra diz. Acabamos de ler. Jesus Cristo não veio para amar todo mundo, para ser bonzinho com todo mundo. Ele veio para cumprir a missão do Senhor para a vida dele. Todo aquele que crer será salvo. Quem não crer já está condenado. João estava batizando com água, mas aquele que era mais poderoso estava para chegar. E ele batizou Jesus. E ele se constrange todo quando Jesus chega para ele ser batizado. E não, é o Senhor que tem que me batizar. Não, cumpre que assim aconteça. E assim aconteceu. João estava preparando o caminho para Cristo. Estava preparando o caminho da obra do Senhor, assim como lá Isaías já tinha profetizado. Jesus cumpre todas as profecias que haviam sobre o Messias. Ele as cumpriu todas. E algo interessante nesse texto é que João fala que ele não é nem digno de desatar-lhe as sandálias. Mas nós voltamos alguns capítulos para trás, Gabriel estava falando assim, vai nascer um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele fala assim, eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Percebo quão miseráveis pecadores nós somos. Porque eu tenho certeza que um anjo não falou nada para minha mãe. Ele não tem do que se gloriar. A gente só pode se arrepender, cumprir as boas obras como a palavra nos ensina, e lembrar a obra de Cristo naquela cruz. E lembrarmos do dia do Natal, o dia que a promessa do Senhor foi cumprida. Porque desatar-lhe as sandálias era algo extremamente vergonhoso para alguém. Haviam mestres, e os alunos desses mestres faziam tudo, não era cobrado valor algum, mas eles faziam tudo para o mestre. Cozinhavam, compravam, agilizavam todas as coisas. Mas uma coisa os alunos não faziam para o mestre: desatar-lhe as sandálias. Isso aí não acontecia. E João Batista vai falar que nem isso ele é digno. Nem isso ele é digno de fazer. E nós olhamos para esse texto e nós somos convidados a nos constranger mesmo. E nos constranger e lembrar da misericórdia, da graça e do amor do Senhor. Nos dias de hoje, pessoas estão perdidas, não entendem mais o rumo da sociedade, e não é diferente do tempo onde que João Batista estava pregando, mas ele estava acolhendo, estava ensinando, estava profetizando a chegada do Messias. Um profeta não era aquele que adivinhava. O profeta não é um adivinho. O profeta era alguém que falava palavras do Senhor. Eis que o Senhor falou, e eu vos digo. Assim que acontecia. Algumas vezes nós vemos, eis que a minha palavra chegou a mim mesmo e eu te digo. Mas o profeta, ele não é assim. E ele estava ali preparando o caminho, preparando para que tudo fosse cumprido no devido tempo e Jesus então iniciasse o seu ministério. E aí então alguns indagam se João era o próprio Cristo. Ele fala que não, porque a honra e a glória é somente para o Senhor. Se nós fazemos alguma boa obra, a toda honra e glória é para o Senhor. Perceba que não há espaço, porque é Jesus o centro das nossas vidas, o centro do Evangelho, o centro da pregação. É por Cristo que todas as coisas acontecem. E é por Cristo que nós nos preparamos para o Natal. Mas esse texto também tem palavras duras. Ele fala que Jesus tem uma pá na mão.
E isso para os agricultores era bem comum. Não sei se vocês já viram, mas eu vi a minha avó fazendo isso. Ela pegava, não usava uma pá, mas ela usava uma peneira, botava ali alguns grãos de feijão ou até mesmo amendoim, peneirava aquele negócio, jogava para cima e assoprava, ou fazia no vento, porque a palha voava e só ficava os grãos, só ficava o que ela queria. É isso que ele está falando. Somente aqueles que são do Senhor ficarão. E esses serão batizados com o Espírito Santo. Essa é a palavra boa. Essa é a palavra boa do Natal. Mas nós também temos uma palavra difícil do Natal, que é o fogo. Quem não crê já está condenado. E aí nós temos pessoas que nós amamos em nosso meio, com toda certeza. E nós olhamos, mas o fulano é bonzinho. Fulano não faz mal para ninguém. Ele é um bom cidadão. De bonzinho o inferno vai estar bem cheio. Se os bonzinhos não confiarem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles serão jogados com essa pá que João está falando. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo inextinguível. Alusão ao inferno. O Natal, ele vem trazer palavras doces e também traz palavras duras para aqueles que não creem. E o Senhor sempre fez isso. No Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo, hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. O Natal também é um tempo de chamada de atenção. O Espírito ou o fogo, ou o julgamento. E mais uma vez, a Confissão de Westminster também nos lembra disso. Capítulo 8, no artigo 3º. O Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo e tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Nós somos convidados a nos preparar para o Natal. Somos convidados a olhar para como nós estamos caminhando como povo de Deus. Somos convidados a olharmos para as obras que estão propostas às nossas mãos, se estamos as cumprindo ou não. Somos convidados a lembrar que o Natal é Jesus. E tem consequências. Boas para os que creem. Muito ruins, eternamente ruim para os que não creem, o inferno, a condenação. Que possamos lembrar disso. O Natal não é um pisca-pisca aceso, o Natal não são as luzinhas, não é um espírito positivo, como alguns falam e entendem. O Natal é Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro Santo. Que possamos nos preparar para esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a sua palavra. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tira, Senhor, da zona de conforto e nos mostra, ó Deus, quem realmente nós somos. Nos lembra o quão pecadores nós somos e quanto nós precisamos do Senhor. Ó Deus, que nesse tempo, onde nós somos convidados a nos prepararmos para o Natal, possamos lembrar o verdadeiro sentido do Natal. Lembrarmos porque Jesus precisou vir a este mundo. Lembrar, ó Pai, que em nome de Jesus, nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor. Sermos servos obedientes. Lembrar das proposições que o Senhor nos faz sobre a vida ou a morte, sobre a bênção ou a maldição, sobre a vida eterna ou a morte, longe do Senhor no inferno. Ó Pai, nós pedimos a sua misericórdia sobre nós. Que a partir de hoje possamos nos comportarmos diferentes. Que a partir de hoje possamos caminhar como servos e servas do Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, continuar pregando que quem salva é só Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, nos enche, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, para que possamos agir e fazer as Tuas obras, ó Deus, os Teus frutos. Em nome de Jesus, que nós oramos.